Provérbios, capítulo 9, nós vamos ler dos versículos 10 a 12. Nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos falar um pouco essa noite sobre as nossas escolhas, sobre aquilo que temos à nossa frente. E diz assim a palavra de Deus em Provérbios 9, a partir do versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio, e se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra na nossa vida, porque o Senhor nos buscou e pela Tua Palavra nós pudemos Te conhecer. Te agradecemos porque podemos nos reunir para estudar juntos aquilo que o Senhor tem deixado para nós. Te agradecemos porque ela é perfeita e completa, porque ela sacia aquilo que nós necessitamos, porque ela vem de encontro aos nossos corações, e nós pedimos mais uma vez que nessa noite, através da meditação da Tua Palavra, que possamos conjuntamente crescer para a honra e glória do Teu nome, crescer para que Tua Igreja se fortaleça, crescer para que possamos trabalhar mais e melhor na Tua obra. Amém. Acima de tudo, Senhor, nos ajuda a termos vidas que glorifiquem o Teu nome. E nós pedimos, Senhor, que nos use como instrumentos nas Tuas mãos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos falar um pouquinho essa noite sobre escolhas, né? E o capítulo 9 de Provérbios nós estudamos, eu não vou saber dizer quanto tempo atrás, numa terça-feira, né? Porque nós estudamos todo o livro de Provérbios. Mas aqui nós temos... E nós vamos ler rapidamente o capítulo 9, porque ele não se assustem, mas ele não é o nosso texto principal. A gente vai ficar um pouquinho mais lá em João capítulo 6. Mas aqui, para que nós nos lembremos, nós temos nos capítulos 8 e 9 de Provérbios uma personificação da sabedoria. Então, Salomão, inspirado por Deus, fala aqui conosco, usando a sabedoria como se fosse uma pessoa, como se fosse alguém. Então, por isso nós falamos que é a sabedoria personificada. E a sabedoria é também, ou ela aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui palavras que vão ser encontradas muitas vezes em Cristo, ou de Cristo falando para nós. Então, nós pegamos lá no versículo 1, quando nós lemos assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. E nós temos aqui então a sabedoria personificada como alguém que construiu uma casa, e construiu uma casa de uma maneira bem feita, com 7 colunas perfeitas para sustentar aquela casa. Nós sabemos que o número 7 nas Escrituras representam perfeição. Nós temos aqui o ensino de que o que Cristo faz é perfeito, o que Deus faz em sua sabedoria é perfeita, não precisa de retoques, não precisa de reparos. E nós poderíamos dizer que aqui existe também, né, a menção à criação do mundo. Então, Deus criou em sua sabedoria o mundo em 7 dias, porque no 7º dia, a Bíblia diz, ele descansou, mas ele fez algo nesse 7º dia para nos ensinar a reservarmos tempo para não só para descanso, mas para glorificar o nosso Criador. Diz assim no versículo 2: já abateu os seus animais e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa. Já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de censo diz: vinde, comei do meu pão, bebei do vinho que tenho misturado, deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento.
E, de novo, aqui nós temos a figura, então, de uma mulher, é a sabedoria personificada, que edificou uma casa perfeita, preparou um banquete, abateu os animais. Nós sabemos, hoje nós não pensamos assim, nós vamos no açougue, né? Mas naquela época fazia parte das atividades do lar, escolher e abater o animal, preparar a bebida, dar ordens aos da casa, aqueles que trabalhavam na casa, de tudo o que precisaria ser feito, e a ordem principal aqui é convidar. E aqui nós já temos, irmãos, um grande ensino para nós, né? Cristo nos manda, como seus servos, convidar. Nós somos servos de Cristo e em sua igreja nós somos chamados a convidar os homens para ouvirem as boas novas que Cristo tem a dizer. Nós temos um trabalho a fazer. Nós temos não só porque no final de semana que vem temos cultos que nós chamamos de especiais, porque na perspectiva humana eles podem ser especiais, mas na perspectiva de Deus é mais um culto onde nós deveríamos prestar nosso louvor e honra a Deus da melhor forma possível. Mas nós temos o trabalho de convidar, e é um desafio para nós. Quem você já convidou, quem você vai convidar, ou quem estamos pensando em convidar, nós somos servos que somos chamados a fazer isso, porque essa ordem já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Interessante, porque o convite ele não é dirigido aos sábios. A sabedoria personificada aqui não é alguém que constrói uma casa e prepara um banquete e quer convidar, né, aqueles que são da alta sociedade para estarem nesse banquete. Ao contrário, ela envia suas servas para que convidem os simples para virem para cá, porque o banquete em si é para saciar ou para matar a fome e a sede. Nós vamos ver isso lá em João, daqueles que têm fome e sede, daqueles que necessitam, daqueles que entendem que são pecadores, e aqueles que não entendem ainda que são pecadores estão ainda num estado de maior simplicidade. Então, nós temos que convidar a todos. Diz o versículo 5: vinde, comei do meu pão, bebei do vinho que tenho misturado. E nós sabemos aqui que existe nas palavras da sabedoria personificada, as palavras de Jesus Cristo, falando sobre a necessidade de nós tomarmos, né, da sua carne, como diz lá em João 6, e do seu sangue. E nós podemos entender isso quando somos salvos, e ele fala a respeito do seu sacrifício remidor, daquele sacrifício que foi o ato que foi ofertado a Deus para que nós pudéssemos ser salvos, para que a justiça que era necessária que fosse feita em nosso favor, em nosso nome, e assim nós cremos e confiamos nossa vida a Cristo. O versículo 6 nos diz assim: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Irmãos, aqui começa um pouco mais no centro, por assim dizer, daquilo que nós vamos falar nessa noite. Escolhas que nós temos a fazer. Mesmo enquanto salvos, nós podemos fazer escolhas erradas, nós sabemos disso. Uma das escolhas que nós temos que fazer é deixar o caminho dos insensatos. Nós não vamos ler, mas quando nós falamos disso, vem um salmo à nossa cabeça, que é o Salmo... qual? 1. Salmo 1. Quem está conosco todo o tempo? Onde nós estamos? Onde estamos gastando o nosso tempo? Nós não vamos lá ler, mas o Salmo 1 diz: é bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém. Acho que eu inverti alguma coisa aqui, né? Vamos lá. Confiar na memória muitas vezes não funciona. Não anda, não se detém e não se assenta.
Essa é a sequência. E aí eu pulei uma e atrapalhei todo mundo. Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós somos chamados a deixar os insensatos e viver. E o versículo 6 ainda continua aqui: andai pelo caminho do entendimento. Deixar os insensatos, porque os insensatos gostam de viver juntos. E muitas vezes nós precisamos quebrar a nossa comunhão com eles. Nós estamos num mês, eu já falei isso, eu não quero ser repetitivo, nós estamos num mês onde a gente vai ver grupos de insensatos juntos, festejando em alguns lugares. Né? Ali ao redor de onde eu moro tem uma série de pessoas fazendo festas nesses dias, e nós vemos como os insensatos se aglutinam para estarem juntos. Mas nós temos que seguir o caminho de Cristo. Versículo 7 nos diz assim: o que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie, repreende o sábio e ele te amará. E aqui, esses dois versículos sempre me chamam a atenção, porque eu fico pensando o seguinte: como alguém que vai me repreender pensa que eu vou receber a repreensão? É mais fácil nós pensarmos como sendo o agente que vai repreender aqui. Né? Assim, então eu vou repreender alguém, e a Bíblia diz aqui que o escarnecedor, nós temos certo cuidado, é isso que está sendo ensinado, para repreender. Porque muitas vezes aquilo ele vai ser visto como uma afronta, ou vai causar uma afronta, e nós vamos ainda ter eventualmente algum desgosto nessa repreensão. Enquanto que o que nós somos recomendados é a repreender aquele que é sábio, aquele que ouve, aquele que entende, aquele que é salvo. Irmãos, aqui nós temos que tomar um cuidado. Nós somos ensinados a pregar o evangelho aos pecadores. Repreender, nós repreendemos os salvos, porque eles podem entender. Nós repreendemos uns aos outros, nós nos repreendemos porque nós podemos entender, porque nós esperamos encontrar no meio do povo de Deus homens e mulheres sábios em Cristo, que vão amar aquele que o repreende. Enquanto que o escarnecedor, nós pregamos o evangelho a ele. Nós não repreendemos, porque aqui o que ele diz vai se tornar uma afronta. Muitas vezes nós caímos nesse erro. Nós convidamos pessoas para ouvir o evangelho e nós queremos já consertar a vida daquela pessoa. E nós não podemos. Nós não podemos consertar a vida das pessoas. Nós podemos, na pregação do evangelho, falar a respeito dos pecados que ofendem a Deus. Mas nós não podemos consertar a vida das pessoas. Nós não podemos consertar a vida dos escarnecedores. Nós podemos orar por eles, nós podemos pregar a eles, mas nós não podemos consertar a vida deles. Eles precisam de conversão. Os sábios, os salvos, esses sim, precisam ser repreendidos. O versículo 8 ainda diz: não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. E aqui nós temos que caminhar com sabedoria, pedir a Deus sabedoria, porque nós temos a missão de pregar o evangelho. Nossa missão primária não é ser amado pelos homens, porque nós não vamos ser, por pregar o evangelho, mas nós podemos nos tornar pessoas ou crentes que estão tentando consertar a vida dos homens, e eles vão nos odiar. Eles não vão querer ouvir mais, porque nós estamos falando sobre coisas que eles deveriam fazer no lugar de falar que eles deveriam ouvir a voz de Cristo. Porque Cristo pode fazer um milagre na vida deles. Então, nós repreendemos os sábios, esperando que nós nos amemos por causa disso. E aquilo que eu falei, eu fico muitas vezes pensando como alguém pensa que eu vou reagir quando vai me repreender.
se tem algo a me dizer, será que essa pessoa pensa, o irmão Fábio é alguém sábio, então eu vou repreendê-lo e ele vai me amar? Ou pensa, puxa, será que ele vai me odiar por repreendê-lo? Nós não deveríamos jamais ter esse tipo de reação. O versículo 9 diz assim: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. É um processo crescente. E aqui nós temos a segunda escolha. Nós falamos de uma primeira escolha, que é andar pelo caminho do entendimento e deixar o caminho dos insensatos. Mas tem uma segunda escolha aqui. A escolha de buscar instrução para crescer. Irmãos, falando entre nós, falando ao povo de Deus, nós temos que compreender a importância desse versículo. Porque ela diz que um homem sábio, você dá a instrução e ele se faz mais sábio. E o que acontece com alguém que se tornou mais sábio? Ele vai querer mais instrução. Isso é um processo crescente. Ensino justo, ele aumentará em doutrina. Nós dependemos completamente de Deus para crescer. Nós dependemos completamente de Deus para trilhar nos caminhos dele. Mas nós somos ensinados a nos esforçarmos. A nos esforçarmos em buscar a Deus. E em várias áreas da vida, isso é algo que muitas vezes até no nosso dia a dia, no nosso trabalho secular, nós encontramos isso. Uma das melhores qualidades que nós podemos ver em alguém é a capacidade de aprender e a humildade para mudar. Eu sei que eu já falei isso uma vez. Essa é uma das notas que eu faço a respeito desse versículo aqui. Capacidade de aprender e humildade para mudar torna uma pessoa com altíssimo potencial. Nós possamos ter alguém que tem alto potencial para trabalhar em qualquer área que seja. Nós podemos falar até do nosso trabalho secular. E são escolhas, de novo, que nós podemos fazer. Nós podemos fazer a escolha de buscar em Deus sabedoria e pedir a Ele que nos faça humildes para que nós sejamos pessoas que aceitam repreensão. E a pergunta que fica, né, é qual o limite para alguém com essas características se confiado em Deus? Se confiado em Deus, qual o limite para alguém que aprende e quer aprender mais, que é repreendido e ama a quem o repreende, porque tem humildade para mudar? Mesmo, como eu tenho dito, mesmo em outras áreas da vida, nós vemos pessoas com altíssimo potencial por causa dessas duas características. Para citar aqui um exemplo, tem um rapaz que trabalha conosco, jovem, que tem menos tempo do que muitos outros fazendo o mesmo trabalho, mas ele tem essas duas características. É alguém capacitado, esperto, e alguém que ouve as pessoas. Quando você fala para ele, puxa, isso aqui, olha, seria melhor fazer dessa outra forma. Na próxima vez ele faz daquela forma que você disse. E ele vai aprendendo as coisas e em pouco tempo ele já se tornou alguém reconhecido na empresa como um talento. Porque ele tem essas duas coisas. É alguém que quando ouve uma repreensão, quando ouve um conselho, não fica reagindo como quem diz, puxa, mas o meu jeito de fazer é o melhor, ou da forma como eu escolhi fazer é melhor e eu não concordo com você. É alguém que muitas vezes fala, tá bom, deixa eu ouvir o que tem a me dizer, deixa eu ouvir o que estão me ensinando e vai aprender mais. E nós chegamos então nos versículos 10 a 12 que nós lemos no começo, que nos dizem assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, uma repetição lá de Provérbios 1, que ensina, isso é a base do livro de Provérbios, que temer a Deus, e o verdadeiro temor a Deus nós sabemos que é um respeito profundo, baseado em amor, é um respeito
filial, é um respeito de alguém que ama ao Pai e, portanto, ouve o que ele diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Irmãos, pergunta para nós que somos salvos, nós temos vivido baseado nesse princípio? Temos vivido baseado no princípio de que respeitar o que Deus diz, como filhos, é a base das nossas decisões? Terceira coisa para nós olharmos aqui quando falamos de decisão. O temor do Senhor é o princípio das nossas decisões. Significa que o que ele diz, a opinião dele tem mais peso do que as outras coisas para nós tomarmos nossas decisões. E o conhecimento do santo, a prudência. Ele continua do versículo 11. Porque por meu intermédio, a sabedoria personificada aqui falando, é como se a sabedoria estivesse conversando com você e dizendo assim: porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de vida se te aumentarão. Isso aqui, nós sabemos, é um provérbio. Como o livro de Provérbios, nós aprendemos isso no ano passado. Nós temos verdades universais para a vida do homem, mas que não necessariamente vão se cumprir na vida de todos os homens de forma igual. A Bíblia não está dizendo que um homem sábio sempre vai morrer com 95 anos e um homem tolo sempre vai morrer com 25 anos. Mas está dizendo que, de uma forma global, de uma forma geral, a sabedoria estende os dias. Versículo 12 tem escolha aqui, a quarta para nós falarmos. E eu estou andando um pouquinho rápido, porque eu quero que nós ainda fiquemos um tempinho lá em outro texto, ou pelo menos em mais um texto e alguns versículos, poucos, para não assustar vocês. Versículo 12 fala se, começa com se, e se é condicional, verdade? Se é condicional. Você pode ou não fazer, você pode ou não ser, você pode ou não ir por esse caminho. Se fores sábio, para ti serás sábio. O que isso significa? Significa que ao fim nós temos a nossa responsabilidade diante de Deus e ninguém mais do que nós mesmos vamos ser beneficiados por isso. Nós temos, sem dúvida, benefícios para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós falamos disso recentemente, do como as nossas famílias podem ser afetadas pelas nossas decisões. Ou como é responsável um pai de família, por exemplo, por tomar decisões que afetam a vida da sua mulher, dos seus filhos. Muitas vezes nós podemos afetar a vida das pessoas que estão próximas de nós. E o versículo 12 vai ressaltar que, além de nós afetarmos a vida de outras pessoas, a ninguém mais é beneficiado por escolhas corretas do que nós mesmos. Se fores sábio, para ti serás sábio. Nós somos responsáveis diante de Deus, porque existe um outro si. Poderia ser aqui o senão. Né? Se você fizer uma coisa, você vai ter um resultado. Se não, existe um outro caminho. E se fores escarnecedor, só tu o suportarás. E aqui, novamente, nós sabemos que existe afetação à vida daqueles que estão ao nosso redor. Mas o só tu o suportarás significa que nós somos exclusivamente, unicamente responsáveis diante de Deus pelas nossas escolhas. E, ao fim, nós escolheremos os frutos amargos disso mais do que outras pessoas. Escolhas: se fores sábio, para ti serás sábio, e se fores escarnecedor, só tu o suportarás. E aqui, nesse versículo, nós temos mais de uma forma de entender. Existe mais de um ensino aqui. Existe o ensino da escolha ou da fé em Cristo. Existe o ensino global das Escrituras, de que se nós formos sábios, se nós confiarmos nossa vida a Cristo, o nosso Salvador, então nós estaremos com Ele na eternidade. Se nós formos escarnecedores, ou se o homem for, não vou colocar na primeira pessoa do plural aqui, porque
porque em maioria somos salvos, se os homens forem escarnecedores em sua postura diante de Deus, e todo homem que não entrega sua vida a Cristo, ao fim é um escarnecedor, ao fim ele rejeita a oferta de Deus, ao fim ele rejeita a mão estendida de Deus para salvá-lo, e ele vai colher frutos ou vai pagar por isso, infelizmente. Existe esse primeiro ensino global, mas existe também ensino que diz respeito à nossa vida, mesmo como crentes. Nós podemos fazer escolhas erradas. Nós podemos fazer escolhas de um escarnecedor, de alguém que, diferente do versículo 10, que ouviu a voz do seu pai, um pai sábio, um pai que conhece todas as coisas, um pai que nunca erra, e ao invés de escolher o conselho deste pai, escolheu escarnecer, escolheu falar: meu pai não sabe, na verdade, o que é melhor para mim. Deixe-me fazer as minhas próprias escolhas, e nós podemos nos comportar como um escarnecedor. A Bíblia diz é que nós vamos suportar. Versículo 13. Mais escolhas que nós vamos encontrar aqui. Interessante porque o livro de Provérbios vai comparar aqui, vai então introduzir na história uma segunda mulher. Porque uma é a personificação da sabedoria. Edificou a casa perfeita, preparou o sacrifício, ou preparou o banquete. Assim como Cristo criou o mundo, fundou sua igreja, se ofereceu para que nós fôssemos salvos, ele fez tudo com perfeição e mandou seus servos convidar os homens para estarem com ele. A sabedoria, ela aponta para Cristo em todas as coisas. Na sua perfeição de criação, na sua perfeição de preparação do seu sacrifício para que nós pudéssemos ser salvos, sem que nós tenhamos feito nada, no envio dos seus servos, em receber os insensatos, receber aqueles que são simples, em dar instrução para que o sábio se torne mais sábio. Em tudo isso nós vemos Cristo. Mas aqui no versículo 13, Provérbios vai de uma maneira poética introduzir uma segunda personagem aqui. A mulher louca. E vai dizer assim: a mulher louca é alvoroçadora, é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar aos que vão pelo caminho e que passam reto pelas veredas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E os faltos de entendimento, ela diz: as águas roubadas são doces e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Talvez seja mais fácil, né? Certamente é, para mim que li e meditei sobre esse texto antes, enxergar o quão vamos dizer assim, contraposto está essa segunda parte em relação à primeira. Mas nós podemos ver com clareza aqui que existe uma contraposição dessa mulher louca à sabedoria. Ela copia, ela faz coisas parecidas. A Bíblia diz que ela é alvoroçadora, é simples e nada sabe, é uma representação das escolhas humanas. Aqui nós temos na mulher louca a representação da nossa insensatez. Enquanto em Cristo nós temos sabedoria, porque 1 Coríntios 1:30 diz que Cristo é a nossa sabedoria. Nós temos aqui a nossa própria insensatez representada por essa mulher louca, a sabedoria humana. Nós poderíamos dizer que a mulher louca é a filosofia. Nós podemos dizer assim, que a filosofia humana é essa mulher louca. Ela é alvoroçadora, ela causa discussões, causa conflitos, mas ela não sabe de nada. Assim como a filosofia humana ela é capaz de nos fazer entrar em discussões sobre o que é bom e o que não é, mas no final isso não tem nenhum valor. Ela se assenta à porta da sua casa, diferente da sabedoria que construiu a sua casa,
ela se assenta à porta, também nas alturas da cidade, copiando a sabedoria, então vai aos mesmos lugares, e ela também faz convites, como a sabedoria. Irmãos, aqui nós temos o que a filosofia e as falsas religiões fazem no mundo. Elas copiam aquilo que uma vez Cristo deixou para que a sua igreja fizesse. Copia, fazendo parecida, mas o final nós vimos é totalmente diferente. A sabedoria que vem de Deus e a nossa própria insensatez, a insensatez da carne humana, elas podem, até aos nossos olhos, terem alguma semelhança, alguma. Mas elas são completamente diferentes. E o resultado final é completamente diferente. Ela faz o mesmo convite, note o versículo 16, ou como parece com o versículo 4. O versículo 16 diz assim: quem é simples, volte-se para cá. Assim como no versículo 4, a sabedoria diz: quem é simples, volte-se para cá. Cuidado com o que você ouve. Irmãos, cuidado com o que nós ouvimos, porque pode parecer sabedoria. Mas se parece sabedoria e o final é morte e profundeza do inferno, então não pode ser sabedoria. É loucura, é insensatez. Embora o convite possa ser parecido, possa ser um convite que, de forma grosseira, seja semelhante. No lugar de preparar, como Cristo preparou todas as coisas para nós, no lugar de preparar o banquete aqui, o versículo 2 diz que a sabedoria abateu os seus animais, porque são dela, pertencem a ela e ela tem o direito de abater. E preparou a bebida, porque é dela, e ela preparou de forma que vá saciar a nossa fome, a nossa sede. A mulher louca, a filosofia humana, as falsas religiões, elas vão usar de águas roubadas. Diz assim o versículo 17: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Então, a filosofia humana e a religião humana vai nos ensinar que nós podemos ter o mesmo resultado, ter o mesmo proveito que Deus em Cristo nos oferece em outras coisas. Vai dizer assim: olha, nós não precisamos ouvir o que a Bíblia diz. Nós não precisamos viver o que a Bíblia diz, porque nós podemos encontrar águas em outros lugares e pão em outros lugares. Nós podemos saciar a nossa fome e a nossa sede espiritual em outros lugares. E nós temos escolhas a fazer. Como salvos, nós conhecemos essa verdade. Nós não podemos ser, por assim dizer, enganados, porque Deus abriu os nossos olhos. Mas ainda assim nós podemos fazer escolhas erradas. Na nossa fraqueza, nós podemos escolher a filosofia humana, escolher alguma coisa que uma religião humana estabeleça aos homens, no lugar de ficar com Cristo e com a sua palavra. Isso jamais deveria estar perto de nós. O versículo 18 diz o resultado disso, o resultado da filosofia humana, da sabedoria humana, é morte. Diz assim: mas não sabem que ali estão os mortos. A diferença brutal se dá ao fim, quando a sabedoria convidou para dar vida e vida eterna, e a loucura convida, mas os convidados não sabem que ali eles vão encontrar morte e morte eterna. E é triste isso. Por isso nosso trabalho é chamar os homens. Dito isso, eu não vou me estender muito, mas nós vamos lá para João 6. João capítulo 6. Onde nós encontramos, o capítulo é longo, nós não vamos ler todos os versículos, mas nós temos aqui uma sequência de eventos que vão mostrar como os homens podem fazer escolhas baseadas em coisas erradas. Diz assim, versículo 1 ao versículo 6. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades.
E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, só para que nós entendamos, o Mar da Galileia tinha, né, nós pensamos muitas vezes no mar como o que nós conhecemos, um oceano, mas o Mar da Galileia ficava envolto por terra dos dois lados. Está lá no meio do Oriente Médio, e de um lado tinha a cidade de Cafarnaum, onde Cristo por muitas vezes andou, onde dedicou boa parte do seu ministério, do outro lado Tiberíades. E diz que ele foi para o outro lado do Mar da Galileia e chegou em Tiberíades. E grande multidão o seguia, versículo 2, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Sei que eu falei isso recentemente, mas acho que vale repetir, é para ensino nosso. Quando Cristo nos faz uma pergunta, ele nunca faz uma pergunta porque ele quer saber a resposta. Certo? Ele faz a pergunta para nós aprendermos através dessa pergunta. Para nós pensarmos, para nós buscarmos uma resposta. E muitas vezes essa é uma forma muito didática de nós ensinarmos alguém. Muitas vezes os nossos filhos nós ensinamos através de perguntas. Aquelas perguntas que, na nossa limitação, nós não conhecemos todas as coisas, mas algumas vezes nós fazemos perguntas aos nossos filhos que nós já sabemos a resposta. Do tipo, quem fez isso aqui? Para quem tem 3 é um pouquinho mais difícil às vezes. Mas algumas vezes nós já sabemos a resposta. O Nilson está rindo lá porque acho que lá é um pouco mais fácil essa resposta, né? Às vezes a gente vai fazer uma pergunta que nós já sabemos a resposta. Mas é para ensino. O que nós encontramos aqui é que muitas pessoas fizeram a escolha de seguir a Cristo por causa dos sinais. Por causa dos sinais que eram feitos ali. E não porque entendiam que Ele era o Salvador, que precisavam dele, precisavam desesperadamente dele, como todo homem precisa. E Cristo, para provar aqui, para experimentar, Filipe viu toda aquela multidão e fez a pergunta: Filipe, onde a gente compra pão para todo esse povo comer? Eu fico imaginando a reação dos discípulos muitas vezes. Sim, mestre, mas o que eu falo? O que eu faço aqui? Foi a reação no versículo 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Respostas e escolhas humanas a perguntas divinas. Elas não vão satisfazer a equação, não vão atender o problema. E muitas vezes na nossa vida vai se dar assim. A sabedoria humana que nós vimos lá em Provérbios, que na verdade é a mulher louca, deixa eu fazer para cá porque eu estava fazendo assim, né? A mulher louca e a sabedoria humana não podem satisfazer as perguntas a respeito da nossa vida espiritual. Irmãos, nós temos visto muitas vezes filhos de Deus, crentes, errarem por tentarem responder perguntas espirituais com respostas humanas. E essa equação não fecha. Nós não podemos fechar essa equação. E a reação deles foi: Senhor, olha, se a gente tivesse um dinheirão aqui, não dava para resolver isso. E o André, olha, tem um rapaz aqui com um lanchinho. Mas o que é isso para toda essa multidão? Nós precisamos das respostas divinas para os nossos problemas, não das humanas. Irmãos, aqui cabe a cada um de nós, em oração, em meditação, muitas vezes buscar em Deus as respostas para os problemas da nossa vida.
E muitas vezes as respostas humanas não vão ser aquelas que vão encaixar ou que vão responder àquela equação, mas a divina. Versículo 10, Jesus vai dar a resposta. Ele vai dizer: e disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Nas pequenas coisas, nós encontramos os ensinos de Cristo. Resposta divina para um problema divino. Ele levantou o problema e ele deu a resposta. Nós, em nossa vida, temos que levar as nossas petições ao nosso Pai Celestial, é isso que nós somos ensinados, esperando que dele venham as respostas, ainda que nós devamos ser atentos, esforçar-nos, fazer aquilo que cabe a nós, mas nós devemos esperar em Deus pelas respostas. Jesus mandou que todos se sentassem, tomou o pão, repartiu, deu a todos os homens e ainda ensinou a eles que eles não deveriam desperdiçar, porque ao fim ele recolheu. E isso não encaixa de novo na lógica humana. Eu vou falar assim, na minha lógica isso não encaixa. Se ele estava multiplicando, qual o problema de sobrar? Esse é o meu raciocínio humano. Se ele multiplicou, então não tem problema sobrar. E muitas vezes nós vamos encontrar nisso os nossos erros. Né? Quando nós temos abundância de alguma coisa, nós achamos que podemos desperdiçar. E nós somos ensinados a recolher os pedaços para que nada se perca. Alguns têm mais isso do que outros, inclusive. É uma coisa que nós temos que aprender. O versículo 13 diz: recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Então eles fizeram o que Cristo mandava. Versículo 14, importante. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E aqui, nós vamos entender um pouco mais para frente que essa declaração dos homens, infelizmente, não era uma declaração de salvação. Era uma declaração de esperança nessa terra. Porque eles viram o que Jesus fazia, e nós sabemos que os sinais que foram deixados para atestar, para testificar que Cristo é o Filho de Deus. Por isso diz João 1 que ele andou entre nós com muitas maravilhas, com graça, como o verdadeiro Filho de Deus, para que os homens reconhecessem que não há outro como ele. Não há outro que fez o que ele fez, ou que tenha feito o que ele fez. Não há outro que morreu e ressuscitou. Não há outro que tenha deixado sinais como os de Cristo. Isso foi deixado, como João diz lá no final do Evangelho, para que nós creiamos que ele é o Filho de Deus. E todos os livros do mundo, diz João, não suportariam todos os atos, todos os feitos de Cristo. Isso aqui é uma pequena amostra do que Cristo fez. É uma pequena amostra. E os homens naquela ocasião enxergaram Cristo como aquele que resolveria os seus problemas materiais. Puxa, ele alimentou toda essa turma aqui, então nós podemos agora crer que ele vai libertar Israel, como nós vimos no domingo passado. É o libertador de Israel, é aquele que vai saciar a fome dos homens, vai nos dar uma melhor vida. E isso não é diferente do que nós encontramos hoje, verdade? Infelizmente, não é diferente. Nós encontramos hoje, através da filosofia e das religiões humanas, a loucura fazendo convites aos homens, falando: venham cá para vocês encontrarem pão, um pão furtado, e água, uma água roubada, mas não sabem que o final é caminho de morte. Então, tem escolhas a serem feitas. Para nós caminharmos para o fim, versículo 15,
Eu vou passar rapidinho aqui até o 21. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, não era o plano, não era o propósito de Deus para a primeira vinda de Cristo, tornou-se a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, fizeram a viagem de volta. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo a eles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Então aqui eles atravessaram de volta. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Irmãos, aqui Cristo vai ensiná-los confrontando ou desafiando as escolhas deles. Vai confrontar e desafiar as escolhas daqueles homens e a razão disso. E a última coisa que nós temos para dizer nessa noite é: qual a razão das coisas pelas quais nós temos feito ou temos escolhido algo? Toda escolha tem uma razão por trás dela. Quando nós entendemos que somos pecadores, que precisávamos de Cristo, nós então entregamos nossa vida a Ele. A razão por trás disso é porque nós entendemos que dependemos e precisamos dEle. Quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus na Sua palavra, a razão disso é obediência, a razão disso deve ser obediência a Deus. A razão disso deve ser, acima de tudo, a confiança de que Deus cuida de nós. Qual a razão pela qual esses homens tinham escolhido fazer essa viagem? E eles, talvez vocês tenham entendido já pela leitura, não precisamos comentar muito, mas eles foram de Cafarnaum para Tiberíades. Cristo fez a multiplicação, voltou para Cafarnaum, os homens foram buscá-lo lá em Tiberíades, não encontraram, todo mundo entrou no barco e atravessou para o lado de cá para procurar Cristo. Aparentemente, uma ótima escolha. Aparentemente, uma escolha correta, buscar a Cristo. Quem poderia dizer que não é uma boa escolha? Mas ainda existe algo a ser questionado. A razão. A razão da escolha. O porquê fazemos? Nós escolhemos hoje estarmos nessa noite reunidos aqui para cultuar a Deus. Isso é bom, não tem dúvida disso. Não há dúvida de que essa é uma boa escolha. Mas ainda resta saber qual a razão. E nós temos razões certas e erradas para estarmos juntos, cultuando a Deus. Aqui, Cristo desafiou a esses homens. Falaram: vocês me buscam não pelos sinais que vocês viram, mas pelo pão. E Cristo podia dizer isso porque Ele conhece o coração dos homens. Nós falamos, nós muitas vezes escolhemos estar com a igreja e não em outros lugares porque amamos a Deus. E essa deve ser a nossa razão. Mas nós podemos escolher para não desagradar as pessoas que estão ao nosso redor, para não desagradar alguém, ou para amenizar as nossas consciências, ou esperando algum favor de Deus, ou até mesmo para buscar
corrigir algo que eventualmente nós pensemos ter feito errado, nós devemos estar com Cristo por causa dele, para glorificar, para honrar, para cultuar o nome dele. O versículo 27, Cristo vai deixar aqui o que nós vamos ver nessa noite como os últimos ensinos. Vai dizer assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Nós temos nessa passagem toda aqui muitos ensinos. É um capítulo longo, os irmãos podem ler depois todo esse capítulo, até o versículo 71. Mas uma última coisa que nós vamos ver nessa noite é a escolha do porquê nós nos esforçamos. Onde está o nosso esforço? Versículo 27, Cristo vai falar para eles que eles devem se esforçar para servir a Ele, servir a Cristo. Quando Ele diz, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, nós estamos olhando lá para Provérbios e encontrando o banquete que Cristo oferece, sendo a sabedoria personificada. Ele preparou tudo, convida para que nós estejamos com Ele. Ou a filosofia humana, que vai dizer, olha, vamos tentar fazer alguma coisa parecida com aquilo e nos satisfazer com as coisas que nós mesmos podemos providenciar. A pergunta feita no versículo 28 é uma pergunta muito boa. Ele pergunta, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Nós cremos em Cristo para a salvação, nós cremos em Cristo confiando que tudo o que Ele diz é bom para nós, nós cremos em Cristo confiando que quando escolhemos obedecer, nós escolhemos boas coisas, o fim dessas coisas são boas. Nós cremos em Deus quando obedecemos a sua ordem de pregar o Evangelho, de como seus servos convidar os homens para ouvirem o convite dele. E no final, os homens esperam por sinais. O versículo 30 chega a ser, eu diria, irônico, quando depois de tudo aquilo, os homens dizem assim para ele, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Eles vieram por quê? Eles vieram porque foram saciados por um sinal que não se pode compreender através da ciência humana. Você com 5 pães alimentar uma multidão de 5.000 homens. Mas quando Cristo disse a eles que deveriam crer em Deus e naquele que Ele enviou, crer em Cristo, eles falaram, mas então faz um sinal aí, de uma forma até desrespeitosa, eu diria, então faz um sinal para que a gente acredite. Nós podemos estar sempre querendo provar a Deus, mais uma vez, nós podemos sempre estar querendo que Deus mostre alguma coisa em nossa vida para que nós então façamos a sua vontade. Aqui nós poderíamos, dirigido a pessoas que ainda não têm fé em Cristo, que ainda não entregaram sua vida a Cristo, dizer que muitas vezes essa é a atitude delas. Já ouviram muitas coisas, já viram muitas coisas, mas ainda continuam esperando por um sinal. Em 1 Coríntios 1, para nós encerrarmos, nos fala disso. Em 3 pequenos versículos. Coríntios 1, a partir do versículo 21. Nossa meditação nessa noite
minha oração é para que Deus nos ajude nas nossas escolhas. Todos nós temos escolhas a fazer todos os dias. Nós saímos da nossa cama e nós começamos a fazer escolhas sobre como vamos gastar o nosso tempo, como vamos agradar a Deus ou como vamos fazer as coisas que nós pensamos que devemos fazer. E nós temos todos os dias essa escolha ou essas escolhas. E ao fim nós podemos estar seguindo a Cristo, a sabedoria personificada, ou podemos estar seguindo o que o mundo faz. E a loucura personificada, a mulher louca personificada. Versículo 21 vai dizer: pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse versículo 24, ele se encaixa perfeitamente com Provérbios 9. Cristo é a sabedoria de Deus personificada. É nele que nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E versículo 30 diz, e 31, para nós encerrarmos com esse pensamento de que, irmãos, ao fim, o que nós precisamos é estar próximos de Cristo. Porque diz o versículo 30, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, é tudo o que nós precisamos para tomarmos nossas decisões. E justiça, porque ele se fez justiça, ou ele pagou o preço que nós não poderíamos ter pago. E santificação, é nele que nós encontramos a cada dia forças para, pela sua ação, pelo seu Espírito em nós, nos despirmos do velho homem, que se corrompe pelas ou segundo as concupiscências do engano, e nos revestirmos do novo. Santificação e redenção, o dia em que nós aguardamos que Deus vá no seu poder nos dar redenção dos nossos corpos, vida eterna, e Ele é tudo isso em nós, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Ao fim, nós não temos nada do que nos orgulhar pelas nossas escolhas. As escolhas que eventualmente nós façamos certas, nós dedicamos ou nós entendemos que são porque Deus nos ajuda, Deus nos dá sabedoria. Amém? Nós temos que estar perto dele. Nós vamos colocar em pé.